Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Vocês estão felizes de estarem aqui? Amém. Revelar nesta noite o seu amor, amém? Que Ele possa nos revelar a sua graça, a sua bondade. Tu és bom, Tu és bom, em todo tempo Tu és bom, em todo tempo Tu és bom, Senhor. Feche os seus olhos, declare isso. Tu és bom, em todo tempo és bom. Declare isso. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre.
toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Amém? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Fala para o seu irmão, crente também dá boa noite. Bom dia, boa tarde. Amém? Tem crente que não dá boa noite para ninguém, nem bom dia, né? Amém? Glória a Deus. Dá uma boa noite, irmão. Boa noite. Diga a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu fico feliz de voltar aqui com os irmãos, né? Depois de algum tempo, né? E estarmos nesse primeiro culto, né, oficial de inauguração dessa igreja. Amém? Diga assim: este lugar é um lugar de milagres. Não, diga mais forte: este lugar é um milagre. Amém? Glória a Deus. Só de nós ouvirmos a pastora Evelyn falar, o pastor Nelson contar o que Deus fez para trazer vocês para cá, nós temos convicção de que Deus tem uma grande obra neste lugar. Diga glória a Deus. Amém? E Deus está nos chamando nesse tempo para alinhar as nossas vidas com o propósito dele. Nós estamos vivendo o momento mais diferente da história que nós já vivemos, da história de cada um de nós, seja qual for a idade. Nós estamos vivendo o momento mais diferente de toda a nossa história. Amém? Há um ano aproximadamente nós estamos vivendo esse tempo de pandemia e uma coisa mundial. Algo Deus está querendo falar com a humanidade. Amém? Deus está querendo se comunicar com os homens de alguma forma, porque é na dificuldade que nós buscamos a Deus. Amém? É na adversidade que nós encontramos o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz, o Deus que é poderoso para fazer além do que pensamos e pedimos. Amém? E nesta noite eu gostaria de trazer uma palavra do Senhor para vocês de alinhamento. Pode se assentar, amém? Se assente aí no seu lugar. Uma palavra de alinhamento. Diga assim: eu sou a igreja de Jesus. Amém? Diga assim: eu preciso estar alinhado. Diga assim: alinhado com Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Amém? E nós sabemos que Jesus é o cabeça da igreja. Amém? Esse é o tempo que Jesus está tomando o seu lugar. Amém? Tomando o seu lugar nas nossas vidas, tomando o seu lugar na nossa nação, tomando o seu lugar na terra. Jesus está tomando o lugar dele. Amém? Diga assim: Jesus quer reinar. Diga assim: reinar na minha vida, na minha família. Diga assim: reinar na minha cidade, reinar na minha nação. Diga: reinar sobre a terra. Amém? Nós poderíamos cantar isso. Amém? Esse é o tempo de nós cantarmos: vem reinar em mim, Senhor. Amém? E Ele quer alinhar a igreja com esse propósito de reino. Diga assim: reino é domínio. Amém? Quando nós ouvimos falar de um reino, nós estamos falando de um local, de um lugar, de um domínio. O reino significa, o governo. Amém? O governo de Deus. Então Jesus falou que Ele veio trazer o reino dele na terra. E Ele falou assim: o reino de Deus está dentro de vós. Amém? O domínio de Deus, o reino dele tem que estar dentro de nós. Amém? Diga assim: eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Amém? O que você está vendo é só o corpo. Amém? A alma e o espírito estão relacionados. A alma, nossos sentimentos, pensamentos, emoções. Amém? Sentimentos, pensamentos e emoções. Sede da alma, o nosso coração. Amém? Amém? Por isso que Deus diz assim: olha, guarda o teu coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as suas decisões. Amém? Procede os caminhos da vida, as decisões. É o que diz lá em Provérbios 3. Então eu quero que você entenda. Glória a Deus. Amém? O que você está querendo aí? Oi?
Amém. Glória a Deus. Então entenda o que Deus quer de você nesta noite. Deus quer te alinhar com Ele, alinhar o seu coração com Ele. Diga assim, bata no seu coração, diga: o meu coração tem que estar alinhado com Jesus nesse tempo profético. Amém? Nesse tempo profético. Queridos, nós tivemos nessa semana uma grande tragédia, uma grande perda. Nós perdemos a pastora Sônia, né? Do pastor Luiz Severiano, né? E uma pessoa muito querida de dentro de casa, muito próxima da gente. E de repente, aí na igreja, no culto de terça-feira dessa semana, de quarta, né, Isaac? É quarta, né? Quarta-feira, acabou a oração ali, acabou a palavra, e a hora que ia encerramento, ela se levantou, foi no banheiro, deu um grito, teve um mal súbito, um infarto fulminante e morreu ali mesmo. E foi um choque para nós. Mas mais uma outra irmã de uma outra igreja, também jovem ainda, nova, também teve um infarto fulminante e morreu. E mais 2 pessoas da cidade, em 2 dias nós tivemos 4 mortes súbitas. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Quem aqui tem dúvida que nós estamos vivendo um momento mais tenebroso, mais diferente que nós já experimentamos? Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida disso? Alguém ainda tem alguma dúvida de que nós estamos vivendo dias de trevas, dias de morte, dias de tanta coisa ruim? Sabe, e nós precisamos entender o que Deus está querendo comunicar conosco. Deus está querendo alinhar a igreja com Ele para um propósito nos últimos dias. Estamos vivendo últimos dias. Estamos vivendo dias que jamais vivemos. E talvez você não esteja alinhado com o que está acontecendo no cenário mundial. Nós estamos na iminência da volta de Jesus. Nós estamos na iminência do arrebatamento da igreja. Estamos vivendo dias finais, porque, entenda você, tudo vai estar normal. De repente um evento mundial acontece. Puf! Aí começa exatamente o tempo da tribulação sobre a terra. E eu quero te dizer que o cenário já está montado, né? Hoje, eu contava esses dias que eu perdi meu celular no mês de outubro e mesmo ele desligado, a gente ficou ali rastreando ele, mesmo desligado, né? E eu falei, eu preciso pegar meu celular de volta, né? E aí, meu cunhado que é policial, ele falou assim, vamos lá, né? A gente pega onde tiver, deixa primeiro dormir umas 2 noites aí em algum lugar. E o rapaz pensando que estava roubando meu celular. E eu lá vendo, meu celular vai pousar, eu estava com o motoboy, e vai para Barueri, e vai para Carapicuíba, e meu celular anda para lá, e meu celular anda para cá, e meu celular... Só que quando nós chegávamos no lugar, meu celular ia no shopping. Aí nós chegávamos no lugar, mas meu celular já tinha voado para outro canto. Porque o delay de 5 minutos, que dá para atualizar, né, às vezes o sistema 2 minutos, meu celular já estava em outro canto. Aí ele dormia numa casa à noite, dormiu na outra casa outra noite, aí na segunda noite a gente foi lá e pegamos o celular de volta. Né? Longe, numa cidade de Osasco, longe. Aí eu disse assim, olha, com o 5G, o meu celular ia ser pego exatamente no mesmo minuto, no mesmo segundo, no mesmo instante que onde ele estivesse. E já está aí. Ninguém, desligado, tá? Desligado. Então, o cenário para o anticristo já está montado, ninguém vai escapar. O mundo todo será monitorado no governo do anticristo. O mundo todo será controlado. Esta é uma década que as organizações das Nações Unidas já estudam a organização de um governo mundial. Então nós estamos caminhando para uma situação, a pandemia despertou essa necessidade de se discutir o assunto a nível mundial. Por quê? O seu problema é o meu problema. O Brasil se tornou um lugar agora que os Estados Unidos estão monitorando, os outros países do mundo estão monitorando por causa do avanço do Covid. Porque o mundo está todo interligado. E nós precisamos alinhar o nosso coração com Cristo. Por quê? Porque o mundo está se alinhando para o governo do anticristo. O mundo está sendo alinhado para um governo mundial. E eu sou crente de 1900 e bolinha, já há 36 anos. Então, quando nós falávamos sobre isso, e esses dias eu tive o prazer de ouvir um áudio aqui, o pastor Éder ouviu comigo, de um amigo meu de escola, quando eu tinha 15 anos, isso foi um mês atrás, né? Mais ou menos.
E ele me contava assim: olha, ô Rogério, eu encontrei você, poxa, eu não acredito, rapaz, você marcou minha época de escola, porque eu lembro que uma vez você me trouxe um negócio lá que falava sobre a volta de Jesus, isso aí, 30 anos atrás. 30 anos atrás, exatamente. E ele falou assim: olha, rapaz, eu preciso ver você, onde você está, eu lembro que você falava lá na escola, lá 15 anos atrás, só que quando eu falava essas coisas lá há 30 anos atrás, quando eu tinha 15 anos, 16 anos, a gente falava, a gente pregava a volta de Cristo, a gente anunciava, mas não tinha um cenário. Nós falamos coisa que não era normal para as pessoas entenderem. O que é isso? Estão falando que vai acontecer isso, mas nada, você não imagina, né? Nem celular tinha. Imagina que vai acontecer. Pois é, hoje nós não duvidamos que existe um cenário pronto para o fim. Não duvidamos. Ninguém pode dizer que isso não é possível. Nós pregávamos aquilo que nós não víamos, aquilo que nós não imaginávamos, mas hoje nós pregamos aquilo que você está vendo. E eu quero ler um texto aqui que retrata aquilo que Deus ministrou no meu coração nesses dias. Para nós nos alinharmos com Cristo, nós temos que voltar a ser a igreja que Ele estabeleceu. Nós temos que voltar a ser a igreja da Bíblia. Não podemos ser a igreja da religião. Não podemos ser a igreja dos costumes, a igreja das práticas religiosas. Não! Precisamos voltar a ser a igreja da palavra. Amém? Porque o Jesus que vai voltar, é o Jesus que escreveu esta palavra, é o Jesus que ensinou esta palavra, é o Jesus que deixou para nós esta palavra. E Ele é digna de toda aceitação. Amém? Então, abra sua Bíblia comigo em Atos 15. Eu vou ler do versículo 6 em diante, e depois até o versículo de número, vou ler com você até o versículo de número 21. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Atos 15, 6. Os que acharam aí, Atos, que não acharam, Atos é logo depois do Evangelho de João. Atos 15, versículo 6. Os que acharam, digam amém. Diga assim: Jesus está me alinhando. Diga assim: alinhando com Ele. Amém? Vamos lá. Então, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Depois nós vamos ver que questão é essa. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês, para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que eu tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e reedificarei as suas ruínas, e o restaurarei, para que o restante da humanidade
busque o Senhor juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne sufocada e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. O que está acontecendo aqui? Nós estamos no evento mais interessante da igreja primitiva. O Paulo e o Barnabé foram enviados pela igreja em Atos 13. E eles foram evangelizar em missão, na primeira viagem missionária, pregar por todos os lugares onde o Espírito Santo os enviou. E aí, os gentios se converteram. Os gentios começaram a aceitar a fé, a palavra da fé, o evangelho da fé. E aí, o texto aqui, nos versículos anteriores, diz que alguns judeus que creram, alguns judeus que eram fariseus, creram também e começaram a impor aos gentios alguns costumes do judaísmo para que eles pudessem seguir a Jesus. E aí começou um problemão, porque eles falaram: olha, vocês podem seguir Jesus, mas vocês precisam se circuncidar, vocês precisam obedecer algumas práticas, alguns costumes da lei de Moisés. E aí deu uma confusão e os discípulos levaram essa questão para Jerusalém, para que os apóstolos pudessem assim julgar essa causa. E então aqui nós encontramos a maior base bíblica para que nós possamos entender a importância de se pregar o evangelho e a importância de se não impedir, de não atrapalhar o trabalhar de Deus na vida das pessoas. Aqui nós encontramos a liberdade do evangelho, que é o que Deus quer alinhar você nesse propósito, nesta noite. Deus quer te levar a viver a liberdade do evangelho. Diga assim: a liberdade do evangelho. A primeira coisa que eu quero que você erga sua mão e diga bem forte para você, diga assim: o evangelho de Deus é para todos os homens. Fala para o seu irmão: eu disse todos. Amém? A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,4 que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém? E o versículo 5 diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho do homem. O evangelho é para todos. O evangelho é para você. O evangelho é para o seu familiar. O evangelho é para os seus amigos. O evangelho é para as autoridades. O evangelho é para todas as pessoas que crerem em Jesus. E aqui algo está tentando impedir o avanço do evangelho. E o que é o evangelho? Diga assim: o evangelho na minha vida é o poder de Deus, é a transformação, é a mudança, é a cura, é a restauração que Deus quer fazer na vida dos homens. E é principalmente a salvação, porque Cristo veio para salvar os homens. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Do que vale? Jesus veio livrar os homens da condenação eterna da morte. Por isso ele diz: aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, passará da morte para a vida. Jesus veio te dar vida e vida eterna. E quando nós encontramos esse ministério edificando vidas, nós estamos falando que esse ministério está voltado para que vidas sejam edificadas em Cristo, para que vidas sejam transformadas, para que vidas conheçam aquilo que Jesus veio fazer por elas através da cruz. E eu preciso que você se alinhe com esse entendimento, porque a primeira coisa que você precisa entender é que você não pode colocar obstáculos para o evangelho. Você não pode colocar barreiras para o evangelho. Os discípulos, quando foram presos, eles disseram assim: olha, nós estamos presos, mas a palavra do Senhor está solta. Amém? Porque onde nós estivermos, nós vamos pregar.
Se nós somos presos, é porque nós temos que pregar na cadeia. Se nós somos para os palácios, é porque nós temos que pregar para os reis. Se nós somos para a rua, é porque nós temos que pregar na rua. Aonde nós estivermos, o Evangelho estará livre. Porque o Evangelho é o poder de Deus para mudar a sua vida, para mudar a minha vida, para mudar a vida de todo aquele que crê. Mas me parece que tem uma barreira aqui, e por isso ele se reúne. E é a barreira que está impedindo, talvez você que está me ouvindo aqui, talvez você que está me ouvindo pela rede social, é a barreira que talvez você está tendo para ser salvo, para ser transformado. A religiosidade. A religiosidade. O que foi que o diabo fez no primeiro século? Quando ele parou a igreja primitiva, ele então colocou a igreja dentro dos templos, através de Constantino. E ele travou o avanço da igreja, e então nós entramos numa era de trevas. O Evangelho precisa estar solto. O Evangelho tem que estar na sua boca. A pregação, a palavra de Deus tem que estar na sua boca e no seu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. E a Bíblia diz que então eles se reúnem ali, e os apóstolos e presbíteros examinam aquela questão, e houve grande debate. Então Pedro começa a falar: vocês viram o que aconteceu? Deus me levantou para pregar o Evangelho entre os gentios, e eles também receberam o Espírito Santo igualzinho a nós. Eles receberam, igual a nós, eles receberam o poder de Deus, a presença de Deus. Então, eles assim, porque a salvação, nós cremos que é pela graça, no versículo 11, do Senhor Jesus, assim como para nós é para eles. A Bíblia diz em Efésios 2:8: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E a Bíblia diz: ninguém rejeite a graça de Deus, ninguém se prive da graça de Deus. Sabe que Deus está chamando a igreja para esses dias? Para que a igreja pregue o Evangelho da graça, para que a igreja diga ao mundo, para que você diga a você mesmo, que existe um Deus bom, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, que não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas nos trata pela sua misericórdia. Porque a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E essa graça, ela não pode ser rejeitada. Essa graça não pode ser desprezada, porque essa é a ajuda de Deus. A graça é a ajuda de Deus. Deus está te oferecendo ajuda. Deus está te estendendo a mão, e você não pode rejeitar a ajuda de Deus. A graça de Deus para que você seja salvo em meio de um mundo que caminha a passos largos para o inferno, a passos largos para a condenação. Por quê? Porque se multiplicou a iniquidade, o amor de muitos se esfriou, porque pai contra filho, filho contra pai, pai contra mãe, e assim nós encontramos a destruição no mundo em que nós vivemos. Mas Deus está chamando a igreja desses dias para se alinhar com o coração dele, para se alinhar com a vontade dele. Então, aqui, essa discussão, e os fariseus ali, querendo colocar a religião, querendo colocar costumes, práticas que havia no judaísmo, para que as pessoas pudessem seguir a Jesus. A lei judaica era dividida em duas partes. Diga assim: a lei moral, mais sorte, a lei moral e a lei cerimonial. Então aqui os discípulos, eles estão dizendo o seguinte: olha, nós precisamos analisar, porque nós não podemos fazer com que pessoas tropecem, se escandalizem. Nós temos que guardar algumas coisas. E aí nós encontramos algumas situações aqui que Deus nos revela, como em Colossenses 2,16, onde nós encontramos que nós precisamos entender que nós não podemos ser julgados pelo que comemos, ou pelo que bebemos, ou pelas cerimônias, ou pelas festas, porque tudo isso era sombra de coisas que viriam, porque tudo se resume e se concretiza em Cristo.
Então, quanto à lei cerimonial, nós precisamos entender que algumas situações que os judeus viviam, os gentios não precisavam viver. Algumas situações que os judeus faziam, os gentios não precisavam fazer. Eram costumes, eram práticas, eram tradições da religião judaica. Era aquilo que Deus havia estabelecido para que eles pudessem se guardar e enxergar o Salvador. Eram sombras de coisas futuras. Nós estamos presos muitas vezes em sombras daquilo que Jesus já nos revelou. Nós estamos presos muitas vezes em costumes, em tradições que contrariam aquilo que Jesus fez. Por isso que Jesus foi lá e curou no sábado. Por isso que Jesus foi lá e falou com a mulher samaritana, e ninguém podia falar o samaritano com o judeu. E ele foi lá e quebrou. E aqui eles vão mais longe. Vocês querem entender o que Deus quer da igreja nesses dias? Já que estamos discutindo os costumes que havia antigamente e as práticas de agora, então eles citam Davi, a profecia que Deus havia dado através de Davi, que diz que depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, e reedificarei das suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade, não só judeus, busque ao Senhor, juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas desde os tempos antigos. Fala para o Senhor, você sabe o que era o tabernáculo de Davi? O que Deus está dando para a igreja primitiva, o que Deus está dando para a igreja dos nossos dias, é a restauração do tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi é a quebra do protocolo. Davi, quando foi levar a arca para o tabernáculo, o que ele fez? Ele dançou, ele cantou, ele vestiu uma estola sacerdotal, não sendo sacerdote. Ele também comeu o pão da preposição, e ele colocou a tenda no meio da cidade, para que todos pudessem ter acesso à presença de Deus. O tabernáculo de Davi representa Deus no meio da cidade, Deus no meio do povo, para que todo aquele que crê possa o receber, para que todo aquele que crê possa experimentar o poder da sua glória. Davi vestiu a estola sacerdotal, e ele não era sacerdote, porque ele estava dizendo que havia agora um livre acesso. Ele estava apontando para Cristo, que é o sumo sacerdote. Ele estava apontando para a liberdade que nós deveríamos ter para buscar a Deus. E você tem essa liberdade hoje. Por isso nós seremos indesculpáveis diante do Senhor. Porque hoje nós temos uma liberdade de seguir a Jesus, porque a graça de Deus nos ajuda a servir a Ele, porque a bondade de Deus se manifesta todos os dias na nossa vida. Eu sou do tempo que nós cantávamos assim, que Deus está aqui tão certo como o ar que eu respiro. Nós estamos vivendo dias em que nós precisamos entender que Deus está presente, que Deus quer salvar os homens, que Deus quer mudar a história da humanidade, que Deus está chamando em meio à ruína do mundo a igreja para se voltar para Ele, para se render a Ele, para buscar a Ele, para buscar a sua face. E nós precisamos nos realinhar com esse propósito. Essa reinauguração aqui representa Deus dando uma porta aberta para a igreja, Deus abrindo as portas para a igreja, Deus trazendo a igreja para um novo local, Deus dizendo: eu quero que a igreja avance, eu quero que a igreja cresça, eu quero que a igreja pregue, eu quero que a igreja anuncie, eu quero que a igreja creia. É o que Deus está dizendo hoje aqui para vocês. Eu quero que vocês se levantem, eu quero que vocês deixem para trás tudo aquilo que impede, tudo aquilo que atrapalha vocês, e caminhem para o alvo, que é Cristo. Jesus está dizendo isso através desse novo tempo. E aqui nós encontramos Tiago dando exemplo através daquilo que Simão disse, através daquilo que Pedro relata.
E depois nós encontramos Paulo e Barnabé falando do que Deus está fazendo. E nós vemos uma igreja sendo chamada para não colocar barreiras, para não colocar impedimentos para que as pessoas sejam salvas. Nós vemos isso. É isso que Deus está dizendo para a igreja nos nossos dias. Não coloquem barreiras, não coloquem impedimentos, não coloquem tropeços. Abram o coração de vocês. Entendam que há duas recomendações. Aqui ele fala da carne sufocada do sangue. Ele representa aqui o costume, o cerimonial, aquilo que não estava relacionado aos 10 mandamentos, mas estava relacionado, aos costumes, ao cerimonial que haveria de ter, que os judeus seguiam por conta daquilo que Deus havia determinado a eles. Mas quando nós vamos lá para Colossenses, no capítulo de número 2 e o versículo de número 16, nós encontramos a resposta de Paulo, e ele então traz para nós esse entendimento claro, traz para nós essa revelação do que Deus de fato quer da igreja, e diz assim: olha, portanto ninguém vos julgue por causa da comida ou bebida, ou do dia de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, porque tudo isso são sombras das coisas que haviam de vir, porém Cristo é de tudo é de Cristo. Não deixe que ninguém seja árbitro ou vos julgue por qualquer coisa, e cheio de orgulho, baseando-se em visões, de motivo ou sem motivo algum na sua mente carnal, vos retenha, vos segure, vos impeça de ter o vínculo e o ligamento com Cristo, que traz o crescimento que vem de Deus. Sabe o que acontece? Acontece que nós muitas vezes estamos presos por coisas pequenas. Muitas vezes estamos presos por costumes, presos por tradições, por heranças que nós recebemos dos nossos pais, e não entendemos a liberdade que nós temos em Cristo. Você é livre para servir a Jesus. Amém? Amém? Jesus, pelo poder do Evangelho, te libertou. Você é livre para fazer a vontade de Deus. Você é livre para servir ao Senhor. Sabe, aquilo que Deus está dizendo é o seguinte: olha, é necessário que vocês entendam que algumas práticas, algumas coisas vocês não devem fazer para não escandalizar os outros que fazem. Alguns costumes. Mas há uma liberdade em Cristo. Ninguém pode julgar vocês por essas coisas. Vocês devem apenas guardar aquilo que é a lei moral, se abster das relações sexuais ilícitas, se abster daquilo que profana o templo, daquilo que traz contaminação para a sua vida. Mas vocês devem entender uma coisa, porque o seu espírito, ele clama por Deus, porque o seu espírito, ele quer uma mudança, ele quer uma transformação. Então permita que o Evangelho abunde em vós, permita que a palavra, que o poder de Deus que vem pelo Evangelho possa entrar na vida de vocês e mudar qualquer situação. Permitam que o poder do Evangelho haja em vocês, porque há uma transformação que o Evangelho faz nas nossas vidas. Permitam. Sabe, é o que Deus quer da igreja. Deixa o Evangelho surtir efeito na vida de cada um de vocês, porque é pelo poder do Evangelho que vocês vão testemunhar, é pelo poder do Evangelho que vocês vão anunciar o reino de Deus aos homens. Essa liberdade que nós temos para ser santos, essa liberdade que nós temos para seguir, para servir, ninguém pode nos privar, ninguém pode nos tirar. Por quê? Porque através do poder do Evangelho na minha vida, qualquer situação pode ser mudada. Porque é isso que o Evangelho vem trazer. Tudo é possível ao que crê. Amém? É isso que o Evangelho vem fazer. Vem nos fazer entender que Deus, a graça dele nos basta. A ajuda dele. Amém? Então erga sua mão e diga assim: me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor.
Fala assim, isso é aceitar a tua graça. Diga assim, tudo pode ser mudado através da fé. Amém? Qualquer situação, seja qual for ela, qualquer problema, seja qual for ele, qualquer coisa, seja qual for, Deus pode fazer. A graça dele. Diga assim, graça, ajuda dele. Fala assim, irmão, ele te ajuda. Amém? Eu gosto de cantar que Deus é bom, que em todo tempo Ele é bom, porque se não fosse as suas misericórdias, nós seríamos destruídos. Se não fosse a sua graça, nós não conseguiríamos suportar ou passar por nenhuma situação. Se não fosse o seu amor, nós teríamos desistido, mas o seu amor nos alcançou. Amém? O seu amor, ele dura para sempre. Amém? O mundo precisa saber isso. O mundo precisa saber, os homens precisam saber que Deus, Ele pode fazer qualquer coisa, que Deus pode mudar qualquer situação, e que nós, igreja, precisamos entender que não podemos impedir que ninguém se achegue a Deus. Não podemos julgar ou impedir que qualquer pessoa se chegue ao Senhor, porque essa era a discussão aqui, esse era o debate aqui, e a liberdade que vocês receberam através dessa decisão, a liberdade para seguir a Jesus, a liberdade para viver uma nova vida, a liberdade para ter qualquer situação mudada, para não parar, para não desistir, para caminhar e para cumprir o chamado, é a liberdade que o Evangelho nos dá. Amém? Então você pode, que essa igreja possa cumprir o chamado nesse lugar. Amém? Ah, pastor, mas a situação da pessoa está difícil. Pois é, Deus muda. Amém? Ah, pastor, mas olha, isso aqui é complicado, Deus descomplica. Ah, pastor, mas isso aqui não tem jeito, Deus dá jeito. Amém? Fala do seu irmão, o Evangelho tem uma resposta para tudo. Fala assim, em nome de Jesus, não me coloque nenhum impedimento, para que qualquer pessoa seja transformada, para que qualquer pessoa seja salva. Ô pastor, mas aquele ali é traficante. Pois é, vai ser salvo. Amém? Mas aquele ali odeia crente, esse vai virar pregador. Amém? E tudo que der, já viu, pastor? Tudo que odeia crente vira pregador. Todo mundo. Quando alguém começa a falar mal de crente, eu já crente, eu falo, você vai virar pregador. Ah, Deus me livre, vai. Está jogando uma praga, não está jogando uma bênção. Amém? É assim que funciona, a gente vê isso a vida inteira. Amém? Glória a Deus. É isso, esse é o poder do Evangelho. Ah, pastor, aquela ali não tem jeito. Mulher que gosta de falar assim de marido. Mulher que gosta de falar assim de marido, você não tem noção. Ah, pastor, aquela não tem jeito não. O homem raramente fala, né? Ele só pensa, mas a mulher fala. Amém? E como não tem jeito? Mas quem é o Jesus que você conheceu? Amém? Esse não é o Jesus que eu conheço. E esse texto bíblico me dá o entendimento de que a igreja foi liberta aqui. A igreja foi liberta da religiosidade aqui. A igreja foi liberta aqui do impedimento, da barreira que trazia os homens daqueles dias para que outros fossem salvos. Então Paulo vai se tornar um apóstolo dentre os gentios. Pedro abre essa porta através de Cornélio, mas Paulo se torna o apóstolo dos gentios. Então vai pregando, libertando, estabelecendo igreja, e vai depois cuidando dessa igreja, e não vê barreiras, não veja barreiras. Amém? Amém? Amém. Não veja barreiras, veja possibilidades, veja pelos olhos da fé, não veja barreiras. Ah, pastor, mas aquilo ali é complicado. Fala para você, irmão, nunca mais fale isso. Amém? Você vai mudar essa frase para dizer assim: pastor, Jesus dá jeito. Amém? Amém? Jesus arruma. Amém? Até o homenzinho torto Jesus arruma. Amém?
arruma tudo. Amém? É nessa pregação, é no poder deste evangelho, em que Cristo é tudo, em que Cristo pode tudo, em que dele, por ele e para ele são todas as coisas, em que o diabo já foi vencido na cruz, já perdeu. Amém? É nesta palavra, é nesse entendimento que vocês vão fazer com que esse ministério edifique muitas vidas para a glória do Senhor. Amém? Então erga sua mão no nome de Jesus, onde você estiver. Diga assim: eu vou ganhar almas. Diga: eu vou trazer vidas para o reino de Deus. Diga assim: porque eu não vou colocar nenhuma barreira para a obra de Deus na minha vida e através da minha vida. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Amém? Com esta palavra eu gostaria que vocês ficassem nessa inauguração, para que Deus possa prosperar esse trabalho, para que Deus possa multiplicar a semente nas mãos de vocês do Evangelho, que ela possa dar muitos frutos em nome de Jesus. Amém? Conta conosco nesta batalha, nesse desafio, em nome de Jesus. Amém? Pastor Hélio.